A autoestima é um conceito complexo e ela está ligada ao nosso bem-estar emocional e à nossa saúde mental. E muitas vezes a gente percebe que a autoestima ela é influenciada pelas nossas crenças, pelos nossos valores, pelas nossas experiências pessoais, mas parece que ultimamente a opinião de terceiros tem influenciado mais a autoestima. E você, como está a sua autoestima? Mas antes da gente continuar, roda a vinheta. Fala, Fran. Fala, Elvio. E aí, esse assunto é muito interessante, né? Hoje em dia a gente escuta muito a respeito da autoestima, mas afinal, o que seria isso, né? Que bicho de sete cabeças é esse que a gente tem que desenvolver a todo custo, né? Pois é, Fran, não são sete cabeças, mas são várias frentes, né, que eu acho que a gente pode enxergar essa autoestima. E eu estava pensando, como é que a gente poderia abordar aqui esse tema? E eu fiquei muito tentado a seguir aquilo que a gente costuma ouvir nas nossas clínicas, né? Eu acho que é um bom ponto de partida, porque eu acho que você também, assim como eu tenho escutado muita gente falar de autoestima, autoestima baixa, como é que eu recupero a minha autoestima, enfim. E aí eu resolvi seguir essa linha. Mas para entender melhor como é que seria essa autoestima, eu gostaria de puxar um ponto aqui que eu acho que é importante. A gente pode ver a autoestima como sendo uma qualidade. Eu acho que tem muita coisa acontecendo hoje que chega na clínica para a gente e as pessoas trazem a autoestima como sendo um problema. E, na verdade, eu acho que a autoestima não é um problema, a autoestima é uma solução, né, que a gente tem para tudo isso. Então, observa só, se a gente tem essa qualidade e se a gente consegue desenvolver essa qualidade, a gente se valoriza, a gente se coloca numa posição de estar satisfeito com aquilo que a gente vê, do modo que a gente vive, como é que a gente se comporta, né? Então, isso pode ser visto como uma qualidade. Mas também, se a gente não tem essa autoestima nesse estado, vamos dizer assim, que seria a qualidade, aí sim isso pode ser um problema. E é isso que a gente vai falar mais ou menos aqui durante o nosso bate-papo. Essa qualidade, ela precisa ser avaliada constantemente por nós. Ela precisa ser vista como ela está, porque, na verdade, ela é o resultado de como a gente se vê, como a gente se enxerga. E se a gente não se enxerga de uma forma boa, claro que isso vai passar a ser um ponto de atenção e um ponto que a gente vai ter que trabalhar. Se uma pessoa não tem uma visão positiva de si mesma, o que acontece? Ela começa a se questionar. Ela começa a se questionar e começa a não fazer coisas, vamos dizer assim, que podem trazer uma qualidade de vida melhor para ela. E a gente pode botar vários exemplos aqui. A gente pode falar de exercícios físicos que a pessoa quer fazer, coisas que sejam prazerosas para ela. Como é que essa pessoa prioriza de fato as necessidades dela na vida? Como é que ela prioriza os desejos que ela tem naquele momento? E a partir daí, se a gente não tem isso de uma forma muito clara, a gente começa a ter uma problemática nas nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, e isso vai interferir diretamente nas decisões que a gente toma em relação à nossa vida. Se a gente consegue conduzir a autoestima de uma forma adequada, a gente consegue se manifestar muito melhor e consegue se posicionar muito melhor na vida. Mas eu falei várias vezes aqui em autoestima alta e autoestima baixa. O que seria essa autoestima alta e essa estima baixa? Você tem ideia de como é que a gente pode seguir com essa visão? Sim. Para responder esse questionamento, eu quero trazer algumas desmistificações de algumas crenças que a gente tem. Então, às vezes, quando a gente fala de autoestima, pensa-se que a pessoa se sente completa, por inteira. Eu sou perfeita, né?
algo bem narcísico. Só que a autoestima, ela não tem esse viés, né? A pessoa, ela se sente bem consigo mesma, mas não somente pelas suas perfeições, vamos dizer assim, mas Sim, também através das suas imperfeições, das suas faltas. E isso não quer dizer que quando a gente tem uma autoestima elevada, que a gente viva na síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, eu posso me incomodar com certas questões. Eu posso me incomodar com a minha aparência. Eu posso me incomodar com certos tipos de comportamento. E isso é importante a gente entender a diferença entre eu ter um incômodo e ter uma baixa autoestima devido a esse sim, incômodo e não fazer nenhum movimento com relação a isso, fazer justamente movimentos contrários, ou eu ter uma autoestima elevada, né? No sentido de que, olha, eu não gosto, eu vou dar um exemplo particular. Eu não gosto da minha olheira. Ela me incomoda bastante. É bem forte. Então, o que eu fiz? Esses dias mesmo, essa semana, eu comprei alguns produtos para ver se eu consigo clarear a minha olheira. Então, eu não preciso falar, nossa, eu vou gostar da minha olheira porque eu tenho que ter autoestima elevada e eu tenho que gostar a todo custo. A ideia não é essa. A ideia é você entender que você também tem imperfeições. Esse seria o primeiro ponto. Uma outra questão que eu quero trazer é que às vezes dá uma ideia de polarização. Ou você tem baixa autoestima, ou você tem uma autoestima elevada. Mas as coisas não funcionam muito bem dessa maneira. Inclusive, às vezes tem pessoas, eu vejo muito isso na clínica, né? Já que você trouxe esse viés. Eu vejo muito na clínica. No meu caso, eu trabalho muito com mulheres, então eu vejo muito assim, mulheres totalmente seguras no seu trabalho, totalmente independentes em relação ao dinheiro, que sabem que são ótimos profissionais, que falam que sabem das suas qualidades profissionais, também sabem dos seus defeitos com relação à profissão, mas que conseguem bancar isso. Mas quando se trata de relacionamento, tudo isso muda. A pessoa, ela é insegura, às vezes ela deixa o outro sequestrar a subjetividade dela. Então aí a estima dela tá baixa nesse campo, né, nessa parte. Então às vezes a gente não tem uma autoestima elevada em todas as partes da nossa vida, né? Uma outra questão que eu também quero trazer, que quando a gente tem uma autoestima elevada, também não quer dizer que todo dia a gente vai acordar se sentindo, nossa, uau! Me olho no espelho e falo, que isso, hein? Que pessoa maravilhosa. Não é isso que acontece. A gente tem sentimentos, a gente tem emoções, as coisas. Tem dia que a gente acorda e fala, poxa vida, a gente se olha no espelho e fala, que fubango. Hoje a gente tá. Eu não sei se as pessoas vão saber o que é fubango, mas assim, hoje a gente tá feio, hoje a gente tá um caco, um lixo. Vou eu tenho passar uma o filha, maquiagem. eu tenho uma filha que diz que isso é a imagem da derrota. Tem dia que a gente acorda derrotado, tipo assim, e tá tudo bem, sabe? Faz parte da vida. A questão é, você acorda derrotado todos os dias e isso se Exato. torna patológico e faz com que sua vida vá só regredindo, né? Ou você acorda derrotado um dia, às vezes aquele dia não vai ser tão bom mesmo, né? Porque as coisas vão começar a dar errado. Você já acorda derrotado, outra coisa acontece. Igual hoje, né? Eu te contei. O chuveiro desarmou na hora que eu fui tomar banho. Foi acontecendo uma coisa atrás da outra. O povo me acordando na hora que eu queria dormir. E foi o dia. Gente, hoje, só porque a gente ia falar de autoestima, tava difícil manter a autoestima elevada, mas eu tô conseguindo, né? Mas enfim, a questão é como que você lida com isso? E isso a autoestima é importante, porque ela vai te ajudar a lidar com as adversidades da vida, né? E com relação também à baixa autoestima, às vezes as pessoas pensam assim, se a pessoa tem baixa autoestima, ela não quer ter um movimento de melhorar, não quer ter um movimento de se ver bem consigo mesma. Mas na verdade o desejo existe. O desejo de estar bem existe dentro dela, na maioria das vezes. O que acontece é que existe alguma experiência,
alguma coisa que não deixa com que ela coloque esse desejo como uma ação. Então, às vezes, a pessoa acha que ela não é merecedora de ter um bom relacionamento, não é merecedora de ter um bom trabalho, viveu coisas na infância, na vida, no qual a imagem dela sempre foi colocada para baixo, como muitas crianças escutam: você não é capaz, você é burra, né? Então, isso vai minando a autoestima de uma forma que ela tem o desejo de conseguir, de alçar voos, né? Em todas as esferas da vida, e muitas vezes ela é capaz disso, mas emocionalmente ela não está sendo capaz de dar esse movimento. Então é importante pensar assim: a autoestima, ela não é algo inerente ao ser humano. Nossa, se você nasceu com autoestima, você vai ter uma autoestima elevada a vida inteira. Se não nasceu, não vai ter. Não, ela é fruto de uma construção. E é importante que a gente vá construindo isso dia a dia, entendendo o processo, né? A gente constrói muito isso também dentro do processo terapêutico. Então, é importante procurar um profissional, procurar uma rede de apoio quando a gente vê que isso está impactando de uma forma muito pesada, quando isso está nos incomodando de uma forma muito nociva, né, para a gente. E também a autoestima baixa pode ser um indicativo de algum transtorno, não necessariamente, tá, gente? A gente tem que diferenciar isso, nem tudo é um transtorno, mas também pode ser um indicativo. Aí, no caso, vai ter que se ver o tempo que a pessoa está com aquela autoestima baixa, outras coisas, né, que estão ali conjuntamente com essa autoestima. É todo um diagnóstico diferencial para se ter certeza se, por exemplo, a pessoa está com uma depressão, com uma ansiedade, com um transtorno de personalidade, enfim, né, Elvio? Então, foi por isso que eu falei no início que eu estava querendo trazer, através da clínica, né, esse bate-papo da gente hoje. Justamente pelo que você acabou de dizer. Porque observa só, não é raro alguém chegar para a gente com um diagnóstico, às vezes, que já chega pronto, né, para a gente, mas com diagnóstico de depressão, com diagnóstico de ansiedade, de TDAH, enfim, algum tipo de diagnóstico que a gente começa a trabalhar a partir do diagnóstico. E aí a gente faz o caminho inverso, não é verdade? A gente faz o caminho inverso. A partir do diagnóstico, a gente vai andando na nossa clínica com a pessoa, e a gente acaba descobrindo que a raiz disso está justamente nessa construção da autoestima que você acabou de dizer. E eu acho que essa palavra é muito importante, Fran. É importante que a gente deixe aqui muito claro para quem está ouvindo a gente que a autoestima é uma construção. Não é alguma coisa que está pronta, não é alguma coisa imutável, não é uma coisa que está sempre positiva ou sempre negativa. Não é isso. A autoestima sempre será uma construção baseada em quê? Baseada naquilo que a gente falou, baseado nas nossas crenças, nos nossos valores, nas nossas experiências pessoais e muito também naquilo que a gente considera na fala dos outros. Então, essa construção é importante. E eu queria abrir um parênteses aqui, lá vou eu começar a abrir os meus parênteses, né? Eu queria abrir um parênteses porque eu conheci uma pessoa que a gente pode trazer aqui como um exemplo da não perfeição que você acabou de citar aqui há pouco. O nome dessa pessoa é Ian Guest. Ele é um músico, era um músico que ele faleceu tem algo em torno de 3 anos. Eu tive a honra de ser vizinho dele e compartilhar a música com ele no tempo que eu morava em Tiradentes. E esse cara foi, por exemplo, professor do Tom Jobim. Por isso é que ele era considerado realmente um ícone dentro da música popular brasileira, apesar de ser húngaro. E o Ian, ele fez um filme muito interessante. Ele fez um filme da vida dele, que o nome do filme era O Imperfeccionista. E esse filme dele era o tempo todo ele mostrando que o erro tem conserto, o fracasso é recuperável, e que tudo isso que acontece na vida da gente é uma forma de construir a nossa autoestima, justamente isso que a gente acabou de dizer agora. Então, esse filme está disponível no YouTube, se eu não me engano, O Imperfeccionista. Vamos dizer assim, é uma demonstração em altíssimo nível, diria assim, do que a gente acabou de dizer aqui, que a perfeição não existe e que você pode ser uma pessoa
extremamente capaz, competente, um ícone, como é o caso dele, não sendo perfeito, né? Então, eu acho que isso daí é um exemplo disso que a gente está colocando. Mas, Ô, vamos lá. Elvio, ainda acrescento uma coisa. O imperfeito nos traz autenticidade. Perfeito. Concordo com você. Perfeito. Falando de perfeição, perfeito. Eu acho que você está totalmente correto. Traz autenticidade. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal da gente colocar aqui. Mas eu queria falar também um pouquinho como é que a gente pode trabalhar, como é que a gente pode elevar a autoestima. Lembrando que é uma construção e lembrando que não existe uma fórmula mágica, né, para que a gente possa alcançar isso. Eu queria começar, né, eu vou dividir um pouco isso com você aqui, mas assim, eu queria começar falando de alguns pontos, né, de alguns pontos de como é que a gente poderia trabalhar essa autoestima. A primeira coisa seria a gente conseguir identificar os nossos gatilhos. O que seriam esses gatilhos? Justamente aquilo que dispara a nossa autoestima, seja para cima, seja para baixo, né? Quais são os gatilhos? O que nos traz, vamos dizer assim, a cada momento da nossa vida que possa interferir diretamente na autoestima? A primeira coisa que eu falaria aqui seria, eu vou dar exemplos, né, assim, de situações, vou até dar um exemplo meu aqui, mas a primeira coisa seria, imagine a gente fazendo uma apresentação no trabalho. A gente, no nosso ambiente de trabalho, fazendo uma apresentação em uma situação que a gente se coloca sob os holofotes, que a gente se expõe, né, e aí a gente está sendo o quê? Vulnerável. Já falamos disso aqui no episódio de vulnerabilidade, né? A gente se colocando vulnerável, o que acontece? Se esse nosso momento, né, é um momento de segurança, ele vai provocar a positividade da nossa autoestima. Se ele é um momento de insegurança, ele pode provocar uma queda da nossa autoestima. Eu tenho uma história bem interessante, que essa é minha também, né? Que foi em um determinado momento da minha vida, eu estava numa área de trabalho onde eu levava um grupo muito grande de pessoas, né, de uma empresa, eles eram distribuidores dessa empresa, eu levava um grupo muito grande de pessoas para fazer um passeio prêmio, vamos dizer assim. Eles tinham tido um desempenho fantástico, né, fora da expectativa, e eu estava levando esse grupo de pessoas num cruzeiro, não eram poucas, era algo em torno de 500 pessoas, levando num cruzeiro como um prêmio pelo desempenho que eles tinham tido dentro da organização. E o que me foi dito no primeiro momento foi o seguinte: você vai fazer esse passeio com esse grupo de pessoas e você será o anfitrião deles. O que você imagina de um anfitrião? É uma pessoa que vai acompanhar, vai bater um papo, vai fazer alguma coisa nesse sentido. E de repente chega uma pessoa da empresa e fala assim para mim: olha, os distribuidores já estão no auditório. Eu falei: legal, e aí? E aí agora você tem que ir lá. Mas o que eu tenho que fazer lá? Você tem que abrir essa reunião e você tem que fazer um bate-papo motivacional. Pergunte se eu sabia o que eu estava fazendo ali. Não, eu não tinha a menor ideia disso. Então, eu fui colocado numa situação que eu teria que fazer uma apresentação que eu não tinha, sob os holofotes que eu não esperava, e de repente eu me vejo com 500 pessoas na minha frente e eu tendo que fazer essa apresentação. Acabei fazendo a apresentação, né? Acabei fazendo, mas observa, a forma da gente encarar isso, a forma da gente perceber o que está acontecendo naquele momento e trabalhar faz toda a diferença do mundo. E o que faz isso dar certo? O que faz isso funcionar? É justamente a nossa autoestima. É justamente a gente trabalhando a construção da nossa autoestima para que isso possa dar certo. Outros pontos também que a gente pode considerar como gatilho, né, seriam, por exemplo, o relacionamento que a gente tem com uma pessoa específica. Pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento de trabalho, pode ser um relacionamento familiar, não importa. Mas
o estabelecimento desse relacionamento de uma forma segura, de uma forma emocionalmente segura, acaba sendo também uma sustentação e um potencial gatilho para a gente movimentar essa autoestima, seja para cima, seja para baixo. Quando a gente trata um assunto delicado, é um outro tipo de gatilho. Imagine que a gente vai tratar de um assunto que a gente tem algumas, vamos dizer assim, alguns cuidados que a gente precisa ter com esse tema. Alguma coisa que a gente teme fracassar, que a gente teme não falar da forma correta, que a gente pode ter um receio de ofender ou de ferir alguém. Então, a forma como a gente vai trabalhar esse assunto delicado também interfere diretamente na nossa autoestima. Mudanças inesperadas é outro gatilho. As coisas mudam. Hoje, então, as coisas mudam o tempo todo numa velocidade absurda, né? A vida de hoje é uma vida de imediatismo, e o imediatismo ele provoca mudanças extremamente rápidas, velozes, que impactam diretamente na vida da gente. Eu acho que a gente poderia ficar falando desses gatilhos durante muito tempo. Eu acho que o mais importante aqui é a gente perceber o seguinte: tudo isso que eu falei até agora, que são potenciais gatilhos, também envolve comparação. E aí, lá no início da nossa conversa de hoje, eu falei que talvez a gente tivesse a visão de terceiros ou a opinião de terceiros atualmente sendo mais influentes do que a nossa própria percepção, do que a nossa própria consideração em relação à autoestima. Por quê? Porque nessa comparação a gente tem disputas, a gente tem aquela visão do mundo perfeito que as redes sociais trazem para a gente, que tudo deve funcionar de uma forma maravilhosa, que não pode ter erro, não pode ter imperfeição, isso que a gente acabou de falar aqui agora, né? E assim, é importante que nesse momento a gente tire o peso do mundo externo, a gente tire o peso do olhar do outro e considere mais aquilo que a gente acredita, aquilo que de fato a gente tem como princípios, valores, experiências nossas próprias. Isso precisa ter um peso maior do que a opinião externa, do que a opinião do outro. Não que a opinião do outro não valha, não sirva para nada, mas eu estou falando de peso, eu estou falando de comparação do que de fato vai influenciar na nossa estima. Como o outro me vê é importante, mas não é fundamental e não é determinante para aquilo que a gente vai fazer em relação à nossa autoestima. O próximo passo seria o seguinte: a gente identificar as nossas crenças, né? E as nossas crenças, elas vão estar relacionadas, claro, com esses gatilhos que eu falei até agora aqui. São crenças positivas ou negativas, podem ser crenças neutras também, mas se a gente trabalha as nossas crenças de uma forma determinante para esses gatilhos, a gente consegue fazer esse equilíbrio na nossa autoestima, a gente consegue fazer essa construção que a gente falou até agora aqui. Eu hoje estava assistindo um vídeo da psiquiatra, da doutora Ana Beatriz Barbosa. Ela tem vários livros, se eu não me engano, ela tem 14 livros publicados, e ela estava contando um caso muito interessante. Ela estava dizendo o seguinte: ela atendeu um menino, e aqui vale eu dizer que eu estou trazendo essa história por conta das nossas crenças, o que a gente acredita, o que a gente busca, né? Ela disse que ela estava atendendo um menino e esse menino ele tinha um talento fantástico para desenho, mas ele era extremamente arredio ao relacionamento interpessoal. Ele era um gênio, né? Vamos dizer assim, a avaliação final seria essa: ele era um gênio para uma determinada atividade que era o desenho. Ela até cita nesse vídeo que eu assisti que ela via nesse menino um pequeno Picasso, né? De tão especial que era o desenho que ele fazia. E a mãe desse menino dizia o seguinte, que ela não queria um artista, ela queria um filho, uma criança que tivesse a capacidade de se relacionar interpessoalmente, ser uma pessoa da sociedade, vamos dizer assim. E foi feito um trabalho pela doutora Ana Beatriz para que esse menino tivesse uma maior relação interpessoal.
E ela falou que tinha como expectativa que a hora que o menino alcançasse isso, ele ia parar de desenhar. E foi o que aconteceu. Ele aumentou a capacidade de relacionamento interpessoal dele e acabou com o desenho. E aí a mãe foi reclamar com ela, dizendo que ela queria que o menino voltasse a desenhar. Por que, que ele parou de desenhar para poder ter a relação interpessoal? Aí a doutora Ana Beatriz falou assim: então eu não atendo mais o seu filho, né? Porque, na verdade, ela estava trocando a crença dela em relação ao que ela queria. Ou ela queria a relação interpessoal, ou ela queria o artista. As duas coisas ela não conseguiria ter. Então, o que, que a gente quer de fato? O que, que a gente busca de fato? Quais são os nossos talentos? É a partir dos nossos talentos que a gente vai conseguir construir a nossa autoestima, não é verdade? Sim, Elvio. E fazendo um adendo ao que você falou, pensando por um viés sociológico, a gente teve um movimento da seguinte forma nessa linha do tempo. Primeiro, a gente pensava sobre o ser. Ser ou não ser? Eis a questão. Depois, com o capitalismo, veio o ter, né? Quanto mais posses, melhor. E agora a gente está numa época de parecer. E eu estava vendo um curso de uma socióloga que ela ainda acrescentou o aparecer, né? Verdade. Porque é exatamente essa questão da rede social, de você querer se expor para, às vezes, mostrar. Aqui, no caso, eu estou trazendo uma vertente mais da autoestima, obviamente, mas você está, às vezes, se expondo para parecer que está bem, para mostrar para o outro que você está bem. Olha, você terminou comigo, mas eu tô aqui numa festa me divertindo, tá? Mas no fundo, tá lá chorando. Ou postando um TBT pra falar, olha, mas a minha vida aqui é boa, tá? Eu viajo, eu faço as coisas, você vai ficar aí sozinho, amargurado. Só que muitas vezes, gente, vou falar uma coisa doída, a pessoa tá pouco se lixando e a gente tá lá tentando aparecer uma coisa que não é verdade. Outro caso também. Às vezes a gente tem a autoestima baixa e às vezes talvez não posta, não quer mostrar o que tá vivendo, justamente porque não tá tendo nada a ser mostrado naquele momento de bom, né? A gente não quer mostrar coisas ruins. Só que a gente fica vendo a vida de fulano na praia, de fulano viajando, fulano com o namorado, se divertindo e tal. E assim, eu eu não tenho dados estatísticos, mas eu me arrisco a dizer que muitas pessoas que postam em demasia são pessoas com autoestima baixa. Porque elas precisam da validação do outro, que é justamente o que você falou antes da vinheta. Muitas vezes a pessoa precisa da validação do outro para se sentir bem consigo mesma, né? Então, assim, vamos se questionar. Será que realmente essa pessoa tá com toda essa autoestima? E se tiver também? Qual que é o problema? A gente quer que o outro esteja mal? Eu acho que o movimento não tem que ser esse, né? O movimento tem que ser eu quero me sentir bem. Comigo, com as pessoas próximas de mim. Tanto faz se, sei lá, se a Shakira tá vivendo bem, não sei o que. Tipo assim, o que ela me importa na minha vida? Ela é uma pessoa que ela precisa realmente postar, precisa se expor, é da profissão dela, ela precisa, sabe? E também, assim, não quer dizer que você posta. Eu gosto de aparecer às vezes. Não quer dizer que eu tenho baixa autoestima ou que eu quero a validação de alguém. Mas não, mas eu gosto de mostrar pra minha família o lugar que eu tô. Gosto de mostrar. Eu gosto de ser amostrada também. Eu acho que a gente também pode, mas desde que isso não mine a nossa autoestima, da gente depender dessa validação. E se alguém vai lá e te critica, aí eu, nossa, meu mundo acabou. Postei uma foto, não tive curtido o suficiente. Cara, o que essas pessoas têm a ver com a sua vida? Muitas vezes, né? Verdade, Teve um verdade. episódio que a gente até falou. Às vezes a gente nem conhece essa pessoa de fato. Ela, como dizem, né? Ela não paga seus boletos. Então, assim, não vamos deixar que os outros entrem na nossa vida. Assim, tão fácil, sabe? Sem um motivo, sem um porquê, né? E depois desse meu parênteses enorme, como a gente gosta de fazer, agora eu gostei de usar essa expressão que você começou a usar.
Eu vou trazer um outro ponto também, Elvio, que às vezes é a gente entrar no movimento de desafiar o nosso pensamento negativo. Então, quando a gente está com uma autoestima baixa, ou até mesmo esses dias que a gente acorda um pouco mais capenga, a gente tem esse movimento de ter alguns pensamentos ruins a nosso respeito, né? Então, assim, é realmente parar e pensar: será que isso é verdade? Será que eu realmente sou burra? Ou esse pensamento foi introjetado em mim de alguma forma? Talvez ninguém tenha falado com você. Você é uma pessoa burra. Mas será que eu não interpretei isso de alguma experiência que eu tive, de alguma vivência que eu tive? Então é importante a gente parar. Tem uma coisa que eu acho interessante de fazer, mas eu quero salientar aqui, gente. Tipo, como diz o Elvio, não é uma receita de bolo, não funciona para todo mundo. Aqui a gente tá falando de coisas, igual ela falou, identificar os seus gatilhos. A gente não colocou gatilhos em específico porque cada um tem o seu. Então, assim, é só um exercício que eu acho bacana de fazer, mas que também não funciona para todos. Eu não passo para todos os meus pacientes. Mas é assim, quando você tem um pensamento ali negativo, você anotar esse pensamento negativo e embaixo reescrevê-lo de uma forma positiva para sua vida. Mostrar que não é assim que tá acontecendo. Ah, eu errei. Nossa, que burra, eu errei isso. Não, eu não sou burra porque eu errei isso, sabe? Vamos refazer essa frase, vamos reescrever. Ou senão, quando a gente tem crenças limitantes, eu gosto dessa. Ai, gente, desculpa, eu ri porque eu lembrei daquela. Do episódio sobre cuidados paliativos, você falando do enterro viking. Não sei por que eu lembrei disso. Assistam para vocês verem do que eu quero. Para Você, vocês verem você o que eu ainda quero tem dizer. essa responsabilidade, hein? Você ainda tem essa responsabilidade. Não vou Como pegar você essa é mais responsabilidade. jovem, enterro viking, vai começando. Para quem não sabe, vá lá no episódio dos paliativos, né? E veja o que a Fran tem de responsabilidade quando eu me for desse mundo terreno. A minha sogra tá preocupada de como vamos achar uma pessoa que vai conseguir acertar a flecha. Isso não é problema meu, eu vou estar lá. Isso já não te cabe mais, né? Mas não sei, foi uma lembrança que me veio, né? Aos xistes aí. Enfim, sem entrar em termos técnicos, é, é porque eu ia falar que quando você tem uma crença limitante, eu acho legal você fazer isso, de queimar. Você escreve e você queima. É como se você estivesse realmente fazendo esse ritual funerário, né? Para essa crença limitante, ela ir embora. E não somente fazer, vou queimar aqui e pronto. Não. O que você sentiu quando você queimou essa crença limitante? Qual foi o sentimento ao escrever? Qual foi o sentimento a qual foi o sentimento a escrever e qual foi o sentimento ao queimar. Isso daí também é uma identificação do que você estava falando antes, né? Um entendimento das nossas emoções, dos nossos sentimentos, de quem nós somos e, consequentemente, de quem também nós não somos, né? Uma outra questão que eu queria puxar aqui, ela vai voltar um pouquinho para o que a gente estava falando antes, mas eu acho que é importante a gente falar isso, que é a relação com o medo, que também tem aqui no nosso canal, vou deixar no card. Não é que uma pessoa que tenha autoestima elevada não tenha medo. Não é que ela nunca sinta medo, que ela só vai e faz. Não é, mas é aquela questão, a gente vai com medo a si mesmo. Às vezes a gente pode até se sabotar um cadinho, né? Pode até demorar um pouquinho aí, ter que se preparar, mas a gente vai, mesmo com medo. Por quê? Porque a gente sabe que a imperfeição acontece. Porque a gente sabe que a imperfeição existe. E talvez a gente consiga bancar de uma forma mais autêntica, né? Como a gente falou, essa imperfeição. Então, assim, cara, se você tá com vontade de fazer uma coisa, se você quer desenvolver na sua profissão, se você se considera capaz, mas fala, eu não estou totalmente preparado, a gente nunca vai estar totalmente preparado. Vá, se joga, obviamente, com paraquedas, né? Não vamos pular de precipício sem paraquedas. Mas assim, vá, porque isso vai te ajudar a te dar um impulso na sua vida, né, Elvio? É verdade.
Mas você veja o seguinte, Fran, a gente acabou, com toda essa conversa que a gente teve até agora aqui, e mais uma vez sou eu que vou encaminhar para o encerramento aqui, mas toda essa conversa da gente é uma introdução à autoestima. O assunto é tão complexo e tão extenso que tudo isso que a gente conversou até agora aqui é um pouquinho assim do que a gente poderia falar, né? E eu acho que nós dois, pelo menos, nem teríamos a competência de falar tudo, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que a gente conseguiu dar uma introdução, um pontapé inicial para que as pessoas possam pensar um pouquinho em relação à autoestima, né? E se aprofundar um pouco mais nisso nos seus processos psicanalíticos, seja da forma que considerarem mais interessante, né? E eu vou deixar mais uma vez o encerramento do episódio para você fazer, Fran. Então, antes de fazer o encerramento propriamente dito, eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo novamente. E também que eu fiquei muito feliz com o comentário que eu vi no episódio de Desamparo, que assim, acalentou meu coração saber que a gente conseguiu chegar a uma pessoa e que ela se sentiu bem com as palavras que a gente está falando aqui. Mesmo, né, sendo assim, igual você falou, é uma introdução, a gente não tá pegando nada totalmente profundo, porque para ser algo profundo a gente tem que estar na frente ali do nosso analisando, né, daquela pessoa, para a gente pegar o que realmente dói, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, a gente está conseguindo alcançar de alguma maneira com esse projeto que a gente está fazendo. Então eu queria agradecer por esse comentário. É super importante, sabe? Esses comentários que vocês fazem, assim, pra gente. Aquece o coração e dá mais vontade, né, de continuar. Porque que a gente tá falando assim? A gente não precisa da validação do outro. Mas a gente não precisa de uma validação em demasia. Mas é gostoso a gente sentir que o que a gente está fazendo tem um resultado, né? Eu diria que os estímulos são muito bem-vindos, né? Eu acho que isso é uma troca de estímulos. Se a gente consegue estimular alguém a refletir um pouco mais, e esse alguém traz para a gente um estímulo para que a gente continue a fazer, tá tudo certo, é ótimo, né? Sim, sim. E outro agradecimento que eu quero fazer é que a gente fez uma pequena votação para saber um tema que vocês gostariam de escutar aqui no podcast. A gente fez tanto no Instagram, vou deixar aqui o nosso Instagram, quanto num grupo que eu tenho de relacionamentos, vou deixar na descrição também o meu grupo sobre relacionamentos e sexualidade. Não vou falar o tema que ganhou, mas a gente vai gravar sim esse tema, já tá aqui roteirizado, tudo certinho pra gente gravar, porque pra gente é importante a gente fazer algo que vocês estão dispostos a ouvir e que realmente vai fazer sentido, que realmente vai fazer diferença. A gente tá aqui pra fazer diferença, né? Não somente pra falar o que a gente quer falar, mas também pra falar coisas que vocês querem, desejam ouvir de nós, tá bom? Então agora, depois de tudo isso, vamos encerrar. Se inscrevam no nosso canal, ative as notificações. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Tem uma playlist já com alguns episódios, vai lá, dá uma maratonada aí nos episódios. Tá muito bacana, viu? Então, até o próximo. Tchau! Tchau, pessoal.